De volta com todo o seu e agora definitivamente com visão masculina. Hoje vamos falar sobre gafes. E para este mistério conto com a ajuda do escritor Ulisses Tavares. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Paulo Faioc e o consultor de carreiras Renato Ricci. Obrigado. Renato, você não falou direito sobre o livro. Olha o título. O livro dele está frisado para mostrar? Então, olha o livro aí, vamos ver. Liderando na crise. Tudo bem, mas liderando na crise tem um subtexto aí. Os ciclos da economia e o novo foco da gestão organizacional. É complexo esse subtítulo aí. É porque o livro, Rony, ele não foi feito com base na última crise que o Brasil praticamente passou já e o mundo ainda passa, né? O livro, ele tem um objetivo de mostrar para as empresas que crises, elas acontecem, vamos ter momentos melhores, novas crises acontecem, e nós vamos viver nesse mundo de ciclos. A questão do livro é criar uma reflexão dentro das empresas no seguinte sentido: por que eu me preocupo com uma crise somente quando a crise está instalada? Por que eu não tomo precauções, ou por que eu não ajo olhando para o passado e entendendo que se eu estou num momento bom hoje, virá uma nova crise? E assim por diante. Porque é uma questão evolutiva. Nós temos, inclusive, um dado que nós mostramos no livro, que indica justamente isso. Nos últimos 50 anos, nós tivemos 17 ciclos de crise somente no mercado americano. 17 ciclos, ou seja, você teve picos e você teve momentos de absoluta baixa economia. Então, inteligente hoje é aquele líder que pensa no momento da baixa e pensa que haverá um momento de alta. Claro. E nós tivemos aqui, por exemplo, no Brasil, alguns líderes que enxergaram isso na última crise. Ou seja, que não saíram precipitadamente criando demissões, enxugando quadros, para que depois você pudesse retomar, e aí você sabe que isso custa absurdo, porque você não consegue contratar os melhores profissionais, os profissionais estão treinados, você acabou disponibilizando essas pessoas para o mercado. Então o livro fala disso, fala dessa questão de por que os líderes não mudam um pouco a forma de olharem o pânico se instalou nessa história aí, nas empresas. E eu, como empresário de comunicação, tenho agência de propaganda. Eu vi o seguinte, que existem empresas que elas querem tirar proveito da diversidade, o que eu acho exatamente, aí sim, isso é um grande foco, né? Você que fala em foco, tirar proveito da diversidade. É uma hora em que a primeira coisa que fazem, em termos de economia, é parar com publicidade. Okay. Aqueles que investiram em publicidade na crise, saíram muito antes dela e fortalecidos no último nível. Sem dúvida. Porque, quer dizer, eu acredito pessoalmente nessa história, né, que você tem que tirar proveito da diversidade sempre. E numa crise, fundamentalmente, né? E ao contrário também, né, Rony? Quando você está em alta, o que as empresas fazem? Às vezes elas gastam mal ou gerenciam mal os recursos. E aí quando você tem um momento de retração, você acaba cortando em coisas como publicidade, marketing, são coisas fundamentais, né? Aí está, e cometendo o mínimo de gafes possível, né, Paulo? Conta pra gente. Não, você vem sem, é muito história, né? Sem noção. Conta essa história você também, um pouco mais. Dá um exemplo da sua noção. Por exemplo, o cara deixa a gasolina do carro acabar. Que é uma falta de cliente, você falou, tem que se precaver para o cara às vezes deixa, tudo bem, isso aqui, depois eu ponho mais 10 reais, mais 20 reais, daqui a pouco acaba. Aí a gente pôs no livro até uma história, ocultou um cara que além de deixar, ele já tem guardado uma vasilha para colocar gasolina. Já acabou, não tem problema, tá no porta-malas aqui, a gente enche, não tem problema. Existe gente assim? Existe. Que leva o recipiente no um galãozinho lá, é normal, e o cara nem se estressa, né? Fala, acabou tudo bem, vou colocar. Então são coisas assim, ou se atrasar, né? Se atrasar tem muito. Eu me lembro antigamente, negócio de carro velho, as pessoas usavam uma latinha, um regadorzinho para botar água no radiador.
na garrafinha, fechava. Ah, tá, verdade. Uma bobina essa. De repente, você sai com um monte de acessórios. Preparados, né? Bom, nós, antes de falarmos nesse nosso papo aqui, nós mostramos um vídeo, não sei se você viu, da Mariah Carey, quando estava conversando com o Ulisses, né? Mostramos um vídeo, inclusive, e um outro assunto recorrente entre famosos, enfim, elas se matam e na hora, eu acho isso uma bobagem, nós homens não temos esse tipo de problema. Se Renato ou você estivermos com o mesmo terno, a mesma gravata, lindo, que bom. A gente está falando, vamos montar uma dupla sertaneja. Brincadeira. Agora, são essa coisa de roupa igual, que as mulheres têm tanto medo, de repente, agora há pouco mesmo, né, no Réveillon do Copacabana, na Palace lá no Rio, a Flávia Alessandra e a Bárbara Paz estavam com o mesmo vestido, olha aí. Gente, é o mesmo, não tem conversa, não, é o mesmo, a mesma roupa, numa e noutra. Você imagina isso, não é que se dá gafe, também não é assim, né? Dá pra levar um bom humor, isso, pra tirar uma foto juntas, brincar, né? Acontece, né? Não é possível, Paulo, já que não é possível prever uma situação como essa, o que se pode fazer para minimizar o constrangimento ou para tirar partido disso? Você tem alguma ideia, não? Eu acho que... Isso é uma diversidade, tem que ter proveito. Exatamente. Eu acho que, nesse caso, o que elas teriam que fazer é levar no bom humor mesmo, né? Tirar uma foto juntos, dar risada. Porque... As fotos foram separadas. Eu já vi em outra ocasião que elas se juntaram e deram risada e tiraram fotos. Teria que ser mais do ponto de vista de nós, homens, Rony, na verdade, a gente não ficava imaginando que elas iam tirar com bom humor da situação, e sim tirar os vestidos iguais. Não é? Seria uma solução também, bem masculina. Voltando a essa história de mas eu acho que na prática ela se manteria uma distância bastante grande no ambiente. Uma em cada canto do salão. Ela ia resolver isso facilmente. Pra ninguém perceber, né? Como acontece numa empresa, Renato? Você que é consultor, é muito ruim isso? Eu acho que é mais difícil acontecer isso, né? Mesmo porque nas empresas hoje você tem uma certa flexibilidade com o traje. Mas é possível, eu acho que acontece um pouco ao contrário, Rony. Acontece um pouco você, de repente, visitar um cliente sem se preparar muito bem para isso, e o cliente tem um tipo de utilização de costume que é totalmente diferente do seu, né? Quer dizer, você ir numa empresa financeira, por exemplo, de jeans e tênis, provavelmente não vai dar certo. Claro. Como as meninas que usam roupas muito curtas, decotadas, né? Em ocasiões impróprias, por exemplo, entrevista de emprego. Mas, sem dúvida. Mas não há a menor possibilidade. A não ser que a empresa seja um bordel. É tudo a questão. Depende do ambiente. Depende do ambiente. Né? Eu acho sempre que o traje se adapta ao cenário. Né? Se não vai no velório de bermudão, entendeu? Filme, né? Não quer de filme, tudo bem. A história, por exemplo, não só entrevista de emprego, mas você imagina uma bonitinha dessa, no primeiro almoço com a sogra, vai com uma mini saia, enfim. Já não é levado a sério. Não é levado a sério. E vai ter problema. Aquela história, a cintura lá na virilha, sobra isso de saia. Não vai dar certo, né? Ao menos que a sogra use uma mais curta, né? Bom, que hoje em dia tem esse muito moderno. Às vezes acontece. Olha, vou dizer uma coisa, nas quartas-feiras, vocês podem até achar engraçado isso, as quartas-feiras nós temos aqui um quadro, eu gosto muito, eu tenho paixão, chama-se Conselheiro Amoroso. É um especial, você já viu, né, Paulo? Sim. Então, é um especial em que nós respondemos só e-mails, não tem produção, não tem armação, né? Eles mandam e-mails pra gente, ou cartas, ou telefonema, a maioria é e-mail e carta, contando histórias. Você não acredita, Renato, que tem de moças reclamando que as mães estão seduzindo seus namorados? É uma coisa medonha. Isso está quando então elas estão rápidas no gatilho. Se fazer isso com a filha, imagina com o marido.